Na minha infância em Belo Horizonte, eu adorava um programa de televisão chamado Seu Saber é Pra Valer. Durante uma semana, 5 alunos de uma determinada escola disputavam seus conhecimentos com outros 5 alunos de uma outra escola. Lembro bem quando 5 alunas do colégio Frederico Ozanam foram disputar com outro colégio. E durante uma semana a escola parou. Ninguém queria fazer feio. Afinal, o nome do programa era Seu Saber é Pra Valer. E durante a competição, todo tipo de pergunta era realizado. Valia tudo para conferir se o seu saber é pra valer. Tinha perguntas de soletrando, perguntas de datas, de locais, capitais e também sobre quem inventou o quê. E se eu te perguntar, quem inventou o celular? Você sabe? Olá, minha amiga, meu amigo. Eu sou o professor Edson Moraes e vocês estão no canal Pra Mais de 40. Aqui nós descomplicamos a informática para quem tem mais de 40 anos. Mas se você não tem mais de 40, tudo bem, chega para cá, senta aí. O canal Pra Mais de 40 foi criado para descomplicar a informática para a geração que se divertiu muito brincando com telefone sem fio. Lembra? A brincadeira era mais ou menos assim. Alguém começa falando alguma coisa e cada um vai passando de ouvido em ouvido, baixinho, alguma coisa. No final a gente dava muita risada, lembra? Nunca era exatamente aquilo que começou no início da brincadeira. Você já pensou que naquela época em que brincávamos de telefone sem fio, jamais pudemos imaginar que teríamos os nossos telefones sem fio? Então, o que era uma simples brincadeira entrou na nossa vida de repente, como entra um novo amor, daqueles que a gente se apaixona, namora, noiva, casa, sem a menor chance de um divórcio. Pode até ser que nesse relacionamento com o celular aconteçam algumas briguinhas, algumas separações que não chegam à metade de um dia. A verdade é que dependemos desse amor para trabalhar, estudar, namorar, fazer pagamentos e compras, divertir e até para conversar. Mas quem foi esse inventor que revolucionou completamente a forma das pessoas comuns como eu e você usarmos a tecnologia e a informática? Pois é, sabemos o nome de muitos inventores, do inventor da lâmpada até o inventor do aparelho de rádio. E se o programa Seu Saber é Pra Valer fosse hoje, tenho certeza de que ninguém saberia a resposta correta. Bem-vindo a mais um vídeo da série Pequenas Ideias, Grandes Invenções. Quero te apresentar um senhor muito simpático que nem a ciência e nem a imprensa foram justas o suficiente para render-lhe todas as homenagens que ele merece. Sim, ele, o inventor do celular. Este aparelho tão essencial nos dias de hoje deu os primeiros passos na década de 70 nas mãos de Martin Cooper. Martin Cooper, que nasceu em 1928, é um engenheiro visionário que foi o líder da equipe que criou o Dynatec da Motorola, o primeiro aparelho relativamente portátil do mundo da telefonia. Leve, o celular pesava pouco menos de 1 quilo, ou precisamente 793 gramas, pensando bem, quase 1 quilo. Martin Cooper assumiu em 1970 o cargo de responsável pela equipe de desenvolvimento do primeiro celular do mundo. As pessoas querem conversar umas com as outras, não em uma casa, em um escritório ou em um carro. Se houver escolha, as pessoas exigirão a liberdade de se comunicar onde quer que estejam, sem as restrições do infame fio de cobre. É essa a liberdade que procuramos demonstrar vividamente em 1973. Disse Dr. Martin Cooper quando começou o projeto em 1973 a pedido da Motorola. A primeira chamada de celular para celular foi feita pelo próprio Martin e aconteceu em Nova York em 3
23 de abril de 1973. Esta primeira ligação foi dirigida a Joel S. Engel, chefe da equipe da AT&T, empresa concorrente da Motorola, que estava desenvolvendo um produto semelhante. A segunda chamada foi feita para um repórter do New York Times enquanto Martin atravessava a rua. E como era esse Dynatec? Dynatec significava Dynamic Adaptive Total Area Coverage, cobertura de área total adaptável dinâmica. O aparelho tinha as seguintes dimensões: 33 cm por 8,9 cm e 4,4 cm de profundidade. A bateria aguentava 30 minutos de chamada e demorava 10 horas para ser carregada. O valor inicial de venda foi de $3.995, mais caro que o melhor Carphone da época, que era comercializado por $2.500. Um Carphone era uma adaptação do telefone fixo para automóveis. Vimos estes Carphones em alguns dos filmes de Hollywood. O primeiro aparelho a chegar aqui foi o Motorola PT550, que primeiro ganhou as ruas do Rio de Janeiro e depois foi comercializado em São Paulo. Nesse primeiro ano de vendas, cerca de 700 aparelhos foram habilitados no país. O Dr. Marty Cooper se inspirou na série Jornada nas Estrelas, no personagem Dick Tracy, que usava um aparelho de rádio no seu pulso, e no nosso querido Agente 86 com seu tão desejado sapato fone. O Dr. Cooper trabalhava na Motorola, que na época era uma pequena empresa de mercado americano das telecomunicações. Dizíamos, haverá um dia em que as pessoas receberão um número de telefone e que poderão manter até os dias das suas mortes. Sabíamos que no futuro todo mundo teria um telefone móvel, diz ele. O que nós não antecipamos é que o aparelho seria um supercomputador, uma câmera digital com conexão à internet. Nada disso existia em 1973. O que a Dynatec representava era meu sonho de que o melhor telefone seria um que pudesse ser usado sem importar onde a pessoa estivesse, que se adaptaria ao entorno e que permitiria conversar com outras pessoas como se não houvesse distância. Ainda não conseguimos tudo isso, mas estamos bem perto de conseguir. Ser um sonhador tem as suas vantagens. Cooper só percebeu a dimensão da mudança da sua invenção quando viu que no terceiro mundo havia mais telefones móveis do que fixos. Foi então que tivemos certeza de que fizemos a coisa certa, diz ele. Quando perguntado sobre quanto ele ganhou com a sua invenção, ele responde que em termos de satisfação, muitíssimo, mas em termos de dinheiro, nem tanto. Quando comecei a trabalhar na Motorola, assinei um documento dizendo que todas as minhas invenções eram propriedades da empresa. Foi a melhor coisa que eu fiz. A Motorola me tratou bem e o mundo tem sido muito legal comigo. Com mais de 90 anos de idade, ele segue trabalhando e inventando na sua casa na Califórnia. Ele sonha criar um telefone pequeno o suficiente para ser levado apenas na orelha. Não sei quanto a você, mas eu fiquei muito fã desse senhor, Dr. Marty Cooper, que ainda segue trabalhando e inventando meses depois dos 90. Desejo vida longa e próspera para o Dr. Marty Cooper.